Fala galera, eu sou o Felipe chegando com mais um vídeo no canal e hoje nós vamos falar sobre o repá da última rodada da primeira fase da Série C, onde as duas equipes já estão classificadas. Vamos então começar falando dos jogos da semana passada, em que Remo e Paysandu garantiram a sua classificação. Primeiro com o Paysandu, que jogou na sexta, no dia da Black Friday, contra o Botafogo da Paraíba e venceu por 1-0 no Mangueirão. O Paysandu foi melhor, principalmente no primeiro tempo, perdeu uma chance cara a cara com o Nicolas após uma saída de bola errada do Botafogo, mas logo depois conseguiu abrir o placar no rebote convertido por Perema, com o zagueiro bicolor marcando presença no ataque. Depois disso, o Paysandu continuou sendo melhor na primeira etapa, mas não criou nenhuma outra grande chance, assim como o Botafogo, que criou principalmente pelo lado esquerdo. Já na segunda etapa, nós tivemos 30 minutos de quase nada, até que, nos últimos 15 minutos, o Botafogo, precisando do gol, precisando do resultado, pressionou, arrancou suspiros da defesa do Paysandu, da torcida bicolor, mas não conseguiu chegar ao gol de empate. Resultado muito bom para o Paysandu, que fez uma partida de razoável para boa e que conseguiu garantir a sua classificação com o resultado do Remo no jogo de sábado. O Paysandu teve no jogo uma mudança, né? A equipe jogou com 4 atacantes, com Nicolas, Marlon, Vitor Feijão e Matheus Anderson no ataque. Destaque para este último, que estava esquecido no plantel bicolor e acabou fazendo um bom jogo, diferente do Vitor Feijão, que foi o ponto fraco deste quarteto ofensivo do Paysandu, mas que se portou bem com bastante movimentação. Como eu disse, o Paysandu conseguiu se classificar no dia seguinte, com a vitória do Remo na capital do Amazonas, em frente ao Manaus por 2-0. É um pouco difícil falar do primeiro tempo desse jogo, porque o DAZN teve problemas técnicos e não conseguiu transmitir, mas escutando uma rádio lá de Manaus, o Manaus foi superior no primeiro tempo. Nada que fizesse o goleiro Vinícius fazer um grande milagre, mas superior principalmente na parte posicional. Já no segundo tempo, o Remo conseguiu, antes dos 7 minutos, marcar 2 gols. Primeiro, um golaço de letra do Salatiel, e o segundo, um belo gol do Charles, que jogou pela ponta esquerda, cortando para dentro e conseguindo finalizar dentro do gol da equipe do Manaus. Depois disso, o Remo, com a faca e o queijo na mão, baixou suas linhas, esperou o Manaus chegar, mas a equipe do Amazonas não criou absolutamente nada. O Gavião do Norte pouco criou e dá para falar até que o Remo esteve mais próximo do terceiro e do quarto gol do que o Manaus do primeiro. A equipe azulina conseguiu contra-atacar muito bem, conseguiu achar bons espaços com o Hélio, com o Charles. O Salatiel fez a melhor partida dele com a camisa azulina. O G2 também já mostra uma boa evolução. E a equipe conseguiu, através dos contra-ataques, encaixando os contra-ataques, fazer o gol, na verdade fazer os gols que foram necessários e depois controlar a partida para sair com 2-0, resultado que classificou Remo, Paysandu e Vila Nova antes da última rodada. Vamos agora então falar do repá que acontecerá no sábado às 17 horas no Estádio Olímpico, no Mangueirão. Vamos aqui falar um pouco mais dos pontos fortes e fracos de cada uma das equipes e depois fazer um compilado e dar até o placar do jogo. Vamos começar então com o Clube do Remo, que vem com mais certezas para o jogo do que nos repás anteriores. Até o primeiro repá com o Bonamigo, onde ele estava iniciando o trabalho com o Remo, antes disso com o Mazola Júnior no Campeonato Paraense. E por que a equipe vem com mais certezas? Porque com o Mazola era basicamente contra-ataque, chuta para frente e vai na base da sorte. Já com o Bonamigo, apesar da equipe oscilar negativamente nas últimas rodadas, antes do jogo contra o Manaus, a equipe evoluiu claramente. Podemos falar que com a bola o Remo sabe mais o que fazer e consegue criar boas chances, principalmente jogando em casa. Dá até para lembrar do jogo contra o Santa Cruz, em que a equipe finalizou 21 vezes. O Remo consegue criar a partir da subida dos seus laterais. Outro ponto que não estava sendo encaixado nos últimos jogos e que o Remo fez muito bem contra o Manaus foram os contra-ataques. A equipe fez praticamente um almanaque de como contra-atacar. Contra o Gavião do Norte teve muitas chances de fazer o terceiro e o quarto gol na partida. Por isso o Remo vem com essas certezas. Além disso, estamos falando da melhor defesa do campeonato, estamos falando de uma defesa que só levou 3 gols jogando com o mando de campo, estamos falando de uma defesa que nos últimos 11 jogos levou gols em apenas 3, e estamos falando sim da segunda melhor campanha da Série B, um time que vem de peito aberto, vem sem os fantasmas das temporadas passadas, onde a equipe foi praticamente eliminada na última ou na penúltima rodada. Agora vamos falar sobre o Paysandu, que enquanto o Remo vem com certezas, a equipe bicolor vem com dúvidas, mas não são dúvidas negativas, muito pelo contrário. O Paysandu conseguiu uma variação de jogo e consegue agora até confundir os seus adversários. Vamos citar aqui o próprio exemplo do Paysandu contra o Remo.
Nos últimos reparos, o Paysandu pressionou bem a equipe azulina e a partir daí roubou a bola já no campo ofensivo para finalizar ou marcar seus gols. Já agora com o João Brigatti, a equipe tem uma marcação mais equilibrada. De vez em quando a equipe pressiona, mas em vários momentos a equipe também recua a sua linha de marcação para o seu setor defensivo. Outro ponto, a equipe do Paysandu há muito tempo joga num 4-3-3, com 3 atacantes e um meia armador aqui jogando por trás deles, dos atacantes. O Juninho, que veio mal no primeiro turno da Série C, fez boas atuações recentes, estava praticamente ganhando e dado como certo na posição do meia armador, jogando no que a gente diria ser o camisa 10. Mas, como ele teve Covid, ele ficou sem jogar. E aí entrou o Matheus Anderson, esse terceiro jogador aqui, ele veio para o ataque, então o Paysandu jogou com 4 atacantes, e foi muito bem, a equipe do Paysandu conseguiu explorar, atacar a defesa adversária com qualidade, com muita movimentação, isso deu certo e pode dar certo contra o Clube do Remo. Além disso, o Paysandu vem com 7 jogos seguidos sem perder, 4 vitórias nos últimos jogos, uma equipe que não leva gols também há um bom tempo, só levou um gol desde que o Paulo Ricardo se tornou titular no gol do Paysandu. E, como eu falei dos 4 atacantes, agora eu vou citar os defeitos de cada uma das equipes, começando com o Clube do Remo. Porque, apesar da equipe azulina ter a melhor defesa do campeonato, em vários momentos ela tem mais sorte do que juízo. Ela tem mais um excelente goleiro do que um excelente sistema defensivo. E o Paysandu jogando com 4 atacantes, atacando a defesa do Clube do Remo em vários momentos, isso pode ajudar, pode fazer com que a equipe bicolor quebre esse sistema defensivo do Remo. Até porque Marlon e Ricardo Luz atacam bastante. Então, em algum momento, eles terão as suas costas expostas e o Paysandu pode aproveitar ali com os seus 4 atacantes, se o técnico João Brigatti optar por entrar com esta formação. Já o Paysandu vem com problemas defensivos também. As suas laterais são sempre sinônimos de preocupação para a equipe bicolor, para a sua torcida também. O Bruno Colasso, que é um excelente lateral na parte ofensiva, defensivamente ele vem mal, e o Hélio jogando ali nas costas dele, o Hélio que é um jogador que evoluiu muito com um bom amigo, um jogador de bastante velocidade, pode desequilibrar o time do Paysandu. Pelo lado direito, o Tony, que resguarda um pouco mais a posição, ele teve dificuldade na partida contra o Botafogo. Nas jogadas do Botafogo no primeiro tempo, quase todas foram pelo seu lado esquerdo, ou seja, pelo lado direito da defesa do Paysandu, onde o Tony está posicionado. Além disso, a dupla de zaga do Paysandu, principalmente com o Mikael, é lenta. Então, Hélio do lado, o Charles do outro, podem ser muito perigosos, principalmente o Charles cortando para dentro, indo contra um desses zagueiros do Paysandu, aproveitando a subida dos laterais. Além disso, o Felipe G2 está em uma boa crescente, está uma boa evolução. Então, ele também chegando no ataque pode dificultar ainda mais com os seus lançamentos para a defesa bicolor. Falado tudo isso, depois de dar boas explicações dos pontos fortes e dos pontos fracos, eu queria dar o meu palpite. E eu acredito que, somado tudo isso, o resultado vai ser de 1-1, praticamente em cima do muro mesmo. Por que 1-1? Porque o Remo e o Paysandu já estão classificados, eles podem poupar alguns jogadores, eles precisam ter uma visão mais política do campeonato, de que na próxima fase é a que vale acesso, as duas equipes já estão garantidas, então ter um jogador importante suspenso ou lesionado nessa fase pode ser um problema para a equipe, até porque é um quadrangular, é um tiro curto, são 6 rodadas, algo que pode dificultar a vida das duas equipes. Outro ponto, eu vou falar até como vai ser o jogo. O Remo vai abrir o placar e o Paysandu pouco tempo depois vai empatar. Vai ficar 1-1, um jogo meio morno, um jogo mais brigado do que brilhante, do que técnico. Eu espero realmente um desnível comparado ao jogo do primeiro turno para o jogo do segundo. Mas é isso, é um repá já definido, em que as duas equipes vão apenas descobrir no domingo, não é nem no sábado, no domingo, quais as outras equipes irão enfrentar no quadrangular final. Elas irão descobrir apenas no sábado se vão enfrentar Santa Cruz, Vila Nova ou o seu arquirrival. Então é isso, nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo nos grupos de WhatsApp para os seus amigos. Deixe aqui nos comentários o seu palpite para o jogo. No próximo vídeo nós voltamos falando do quadrangular, falando um pouco mais de cada um dos grupos, ou de um grupo, se o Remo e o Paysandu estiverem no mesmo grupo. É isso, até a próxima e fui!